Uma das maiores empresas do planeta, a Samsung é responsável por produtos que fazem parte da vida de milhões de pessoas e que têm a inovação em seu DNA. E o que hoje é um colosso começou de uma maneira bem diferente. Mas, ao contrário de muitas empresas que contaram exclusivamente com o brilhantismo de seus fundadores, a Samsung é um caso de uma amálgama entre o setor público e o privado. Nascida na Coreia do Sul, a empresa se tornou mais do que uma corporação e passou a ser uma espécie de representação de uma nação que enfrentou guerras, dificuldades e conseguiu prosperar através do incentivo à inovação e ao empreendedorismo. Por conta disso, a história recente do país se confunde com a da empresa, que surgiu em 1938 a partir do sonho de Byung-Chul Lee, que criou um negócio para atuar em uma área totalmente diferente do que a empresa atua hoje, a venda de alimentos. Então, com 28 anos, Lee era descendente de uma família rica e já havia sido dono de algumas plantações de arroz quando decidiu criar uma empresa de importação e exportação de alimentos, que comercializava alimentos desidratados e macarrão. Surgia assim a Samsung Trading Company, na cidade de Daegu. O nome é a junção da palavra Sun, que significa 3, e Sung, que é estrela, ambas em coreano. E o número 3 é visto como um sinal de grandeza e força no país. E as 3 estrelas foram parte do logotipo da empresa até 1993. O negócio surgia em uma Coreia ainda unificada, mas totalmente carente e com pouquíssima infraestrutura, que tentava se livrar de anos de dominação japonesa que havia transformado o país em um protetorado nipônico, limitando o crescimento da região, que se tornava praticamente uma colônia. Na prática, os coreanos haviam retomado o controle do país, mas ainda havia um impasse jurídico e diplomático que só seria resolvido anos depois, com o fim da Segunda Guerra Mundial. Nos anos anteriores, a Coreia havia se aproximado intensamente dos Estados Unidos, que se tornaram grandes parceiros não apenas na libertação do país, mas também no fomento do país asiático e de sua economia. Com o incentivo dos Estados Unidos, a Coreia estava no mapa do comércio mundial, o que abriu espaço para o crescimento de seus negócios locais, especialmente aqueles que conseguiam aproveitar o fluxo de entrada e saída de produtos do país. Setor que Byung Lee passou a atuar através da Samsung, tendo seus principais clientes na China e na Manchúria. A empresa, que começou pequena, surfou em uma onda de grande crescimento nos primeiros anos, especialmente pelo tímido enriquecimento da população coreana e também pela alta demanda de compradores internacionais. Dessa forma, nos 10 primeiros anos, o negócio já se tornou um dos maiores do país, intermediando a venda de produtos e também apostando no controle total das operações, quando passou a contar também com seus próprios moinhos e fábricas. Estrutura que ampliou o leque de produtos da companhia, que passou a vender também tecidos, farinha, açúcar e algodão, e que também fez com que a empresa mudasse sua sede para a capital, Seul, contando com diferentes operações em várias cidades coreanas. Porém, a prosperidade da empresa e da própria Coreia foi extremamente abalada pelo desenrolar da nova definição geopolítica da região, em razão dos tratados que foram celebrados após a Segunda Guerra Mundial, o que fez com que o norte do país passasse a ser de controle provisório da União Soviética e o sul sob controle provisório dos Estados Unidos. Inicialmente, a ideia era assegurar que a Coreia pudesse garantir sua independência e não sofresse qualquer tentativa futura de dominação dos japoneses, o que culminaria na posterior unificação do país. Apesar disso, a União Soviética não aceitou promover a reunificação em 1947 e assim foi oficializada a divisão da Coreia, com a fundação da República da Coreia, que se tornou mundialmente conhecida como Coreia do Sul, e a República Democrática Popular da Coreia, conhecida como Coreia do Norte. O movimento por si só já abalava a economia local e impactava severamente o negócio da Samsung. E para completar, o Norte decidiu invadir o Sul e realizar a unificação do país em torno de um único país comunista, sob o comando do governante Kim Il-sung, avô de Kim Jong-un. Dessa forma, em 1950, deu-se início à Guerra da Coreia, que colocou os dois lados um contra o outro, com o Norte sendo apoiado pela União Soviética e a China, e o Sul com o suporte dos Estados Unidos. Em um conflito que durou 3 anos,
não teve vencedor e que consolidou a separação em dois países independentes, que continuaram com tensões nas décadas seguintes. A guerra destruiu mais da metade das instalações fabris da Coreia do Sul e seriam necessários vários anos para restabelecer a capacidade produtiva do país. Por conta do conflito, os negócios da Samsung foram extremamente impactados e conseguiram sobreviver graças à grande diversificação que possuía, principalmente pois parte das atividades foram deslocadas para a cidade de Busan, onde os negócios agrícolas mantiveram a saúde do negócio, ainda que os negócios na capital Seul tenham praticamente acabado. Mesmo assim, a empresa se tornou muito menor do que era antes e havia também perdido várias de suas operações que estavam no norte. Dessa forma, a Samsung colocou em prática uma filosofia que esteve presente em toda a sua trajetória: a capacidade de se reinventar constantemente. Com a consolidação da Coreia do Sul, o novo estado passou a contar com o apoio intenso dos Estados Unidos, que fomentaram na região um sistema capitalista inicialmente baseado na agricultura e na exportação, política que foi impulsionada por um projeto semelhante ao Plano Marshall na Europa, que injetou mais de 3 bilhões de dólares no país asiático durante a década de 50. Mas, ao mesmo tempo, este apoio também instituiu um governo autoritário e controlador, que passou a ditar as regras na economia com forte apoio às principais empresas do país, dentre elas a Samsung. A política coreana possibilitou, ao mesmo tempo, o crescimento do país e de algumas importantes empresas nacionais, algo semelhante com a tentativa feita pelo governo brasileiro no início dos anos 2010, com a criação dos chamados campeões nacionais. Nesse contexto, o próprio fundador da empresa, Byung Lee, se tornou intimamente relacionado com os governantes coreanos, fato que se manteve pelas décadas seguintes, mesmo depois de várias trocas de poder e golpes de Estado. O magnata sempre esteve próximo do governante da vez, e o governo local sempre foi um grande parceiro da empresa, o que faz com que a Samsung constituísse uma espécie de amálgama junto ao Estado coreano. E após a guerra, a empresa começou a investir em novas áreas, não só para recuperar o antigo sucesso, mas também para ser uma espécie de longa-manos do governo, fomentando setores importantes na infraestrutura coreana. A partir dali, a empresa começou a atuar na construção de refinarias, na venda de fertilizantes e até no mercado financeiro, através da venda de seguros de vida. Outra atividade importantíssima foi a exportação de sucatas de ferro, que se tornou possível graças à concessão governamental que deu à Samsung o direito de aproveitar os rastros deixados pela guerra, que incluíam até mesmo os restos dos equipamentos bélicos que ficaram espalhados pelo país. Em paralelo, a empresa pegava dinheiro emprestado e comprava as fábricas que haviam sido parcialmente destruídas ou abandonadas no conflito, as reconstruindo e vendendo com grande lucro. E foi a partir de 1969 que a empresa também passou a atuar no setor de eletrônicos, que faria dela mundialmente conhecida, primeiramente com a fabricação de televisores em preto e branco, que oficializava a linha de eletrodomésticos da companhia. Os eletrodomésticos tinham um papel múltiplo. Primeiro, a fabricação deles contava com subsídio do governo, que reduziu os impostos pela metade para os fabricantes nacionais, o que os fazia custar menos para os lares coreanos e mais barato do que os importados. Ao mesmo tempo, os produtos estimulavam a indústria nacional, com a consequente geração de empregos. Conjuntamente, com o passar dos anos, os produtos da empresa se tornavam cada vez melhores e apresentavam uma linha cada vez maior que contava com geladeiras, máquinas de lavar e fornos micro-ondas. E os eletrodomésticos logo seriam também exportados para outros países, começando pelo Panamá. Mas o setor que mais tarde faria da empresa mundialmente conhecida não foi a única empreitada que a empresa estava desenvolvendo. Em paralelo, a Samsung também começou a realizar uma ousada estratégia de alavancagem, que permitiu que ela aumentasse cada vez mais os seus ramos de atuação e também o seu crescimento. Curiosamente, a empresa utilizava simultaneamente o capital emprestado tanto pelo governo quanto por bancos privados, e como o governo lhe dava condições extremamente favoráveis, em pouco tempo ela passou a encorpar o seu braço financeiro, de forma que anos depois ela passou a comprar alguns dos principais bancos do país, que ironicamente emprestavam dinheiro para a empresa anos antes.
Na mesma época, a Samsung voltou a investir fortemente no setor de exportação, o que fez com que a empresa se tornasse a maior exportadora da Coreia, comercializando diferentes produtos mundo afora. Estrutura que também foi viabilizada graças a uma facilitação proporcionada pelo governo local. E o império não parava por aí, já que a corporação avançou também para a produção de equipamentos para engenharia, indústria e também entrou com tudo no ramo químico e petroquímico e até desenvolvendo equipamentos para a aviação. Entretanto, com as crises petrolíferas, a partir dos anos 70, a Samsung entendeu que precisava ingressar em outros mercados crescentes, de forma a dominar mercados que estavam nascendo de acordo com o desenvolvimento do planeta. Foi a partir dessa visão que a corporação entrou com tudo no mercado de semicondutores, atividade que estava em franca expansão no Japão e nos Estados Unidos, e que aos poucos se tornou um dos carros-chefes da empresa, o que também abriu as portas para o mercado de alta tecnologia, que evoluiu para a fabricação de chips e discos de armazenamento que fizeram da Samsung a maior fabricante do gênero em todo o mundo décadas depois. O ingresso na indústria da informática era o alicerce para que a empresa deixasse de ser uma gigante nacional para se tornar um colosso global, mas outras mudanças estavam por vir. Em 1987, o fundador da empresa, Byung-Chul Lee, faleceu aos 77 anos de idade, dando lugar na presidência a seu filho Kun-hee Lee. Sob seu comando, foi declarada a segunda fundação da empresa em 1988. Um movimento essencial que literalmente descolou a Samsung do passado e a transformou em uma empresa majoritariamente de tecnologia, aproveitando o mercado nascente e altamente lucrativo que proporcionou o dobro de crescimento anual para a empresa nos anos seguintes. Em resumo, a segunda fundação significava que o grupo Samsung existente até então se dividiria em 5 empresas diferentes e apenas uma delas manteria o nome original, atuando majoritariamente no setor de alta tecnologia, como acontece até hoje. Na prática, significava a atuação nas áreas de eletrônicos, engenharia e química, mantendo também o braço financeiro que se manteve nacionalmente. Na mesma época, a empresa também lançou seu primeiro telefone celular. Dessa forma, a Samsung se popularizou como uma empresa de tecnologia que conseguiu conquistar aos poucos o mercado internacional, lidando com bastante preconceito, já que inicialmente, por ser coreana, era apontada como uma empresa de segundo escalão. Contudo, a empresa continuou aprimorando constantemente o seu parque tecnológico com a aquisição de uma linha de robôs produtivos de última geração e seguiu nos anos seguintes sob uma altíssima exigência de qualidade e um enorme investimento em pesquisa e desenvolvimento. Ilustrando essa alta exigência, é descrito que no início dos anos 90, o presidente Kun-hee Lee queimou um lote de eletrônicos da empresa na frente de seus empregados, alegando que a qualidade era muito baixa e que era necessário que eles mudassem tudo, menos suas esposas e crianças. Sob essas diretrizes, em 2006, a Samsung se tornou a maior fabricante de televisores em todo o mundo, ultrapassando a Sony, e hoje conta com uma linha completa de eletrodomésticos vendidos em todo o mundo e que são líderes de seus segmentos, mostrando que os esforços deram resultado. Da mesma maneira, no mercado de celulares, a Samsung também conseguiu ganhar protagonismo. Primeiro, com uma linha de telefones que consolidou a marca coreana no mercado a partir dos anos 2000, e desde 2009 a empresa entrou no mercado de smartphones, aliando